Hora da Verdade. Devocional de 4 de maio. Uma oração dirigida pelo Espírito. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4, 24 a 30. A igreja que resultou do primeiro sermão após o Pentecostes tinha na oração uma de suas marcas mais peculiares. No livro de Atos, podemos perceber que a oração perseverante e fervorosa era uma constante na vida da igreja desde antes mesmo do derramamento do Espírito Santo. A cura que antecedeu a prisão dos apóstolos ocorreu quando eles subiam ao templo para a oração da horarona. A oração registrada em nosso texto é a segunda da qual Lucas resume o conteúdo, sendo a primeira aquela por ocasião da escolha de um substituto para Judas, no capítulo 1, versos 24 a 26 de Atos. Além da oração, Lucas enfatiza a contínua atividade do Espírito Santo sobre a vida da igreja. No texto da nossa meditação, podemos ver como o Espírito Santo, por meio do Evangelho, moldava a forma como a igreja orava, conduzindo o conteúdo e as prioridades na sua agenda de oração. Ou seja, quando os discípulos oravam, eles o faziam conforme uma mentalidade dirigida pelo Espírito. Nesta oração, podemos identificar 5 marcas da oração dirigida pelo Espírito Santo. Por ora, refletiremos em apenas 2 delas. E a primeira é esta: a oração dirigida pelo Espírito é marcada pela unanimidade, conforme o verso 24. Esta, na verdade, é uma marca ressaltada por Lucas. Em Atos 1,14, por exemplo, antes mesmo do derramamento do Espírito, o evangelista descreve como os discípulos aguardaram o cumprimento da promessa de Jesus. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E logo após o derramamento do Espírito, assim é retratada a comunidade dos agora milhares de convertidos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, em Atos 2,46. Leia também Atos 5,12 e 15,25. A ideia é que todos estavam unidos no mesmo espírito de oração. A participação dos membros na vida de oração da igreja é fundamental para o seu crescimento e para a experiência de plenitude do Espírito. Trata-se de um ciclo virtuoso. Quanto maior for a influência do Espírito Santo sobre uma comunidade de discípulos, mais eles orarão. E quanto mais os membros são comprometidos com a oração, mais a igreja experimentará a plenitude do Espírito. Em segundo lugar, aprendemos neste texto que a oração dirigida pelo Espírito é direcionada por uma compreensão bíblica da sua experiência. Os discípulos estavam orando com relação à perseguição que começara a sobrevir à igreja. Observe nos versos 25 a 27 que eles iniciam sua oração com uma citação da Escritura, precisamente o Salmo 2. E nessa citação há uma clara conexão entre o Espírito Santo e a Escritura. Eles compreendem que o Espírito que fora derramado sobre eles era o mesmo que havia falado na Escritura por boca de Davi. Muitos crentes buscam o Espírito Santo conforme suas próprias ideias e não raramente comunidades que professam a fé evangélica adotam bizarrices em nome do Espírito Santo, coisas que não têm nenhum respaldo bíblico. Além do que, muitas orações que alegam ser realizadas sob a direção do Espírito são antibíblicas no seu conteúdo. Mas nosso texto, assim como todo o livro de Atos, deixa clara a relação inseparável entre o Espírito Santo e a palavra que ele inspirou. O Salmo 2 é um salmo messiânico que antecipa a rebelião das nações contra o Cristo, o Messias, ali chamado de ungido.
Ao citá-lo, aqueles cristãos demonstravam entender não apenas a paixão e morte do Senhor como cumprimento das Escrituras, mas também a própria perseguição que sofriam, de modo que a perseguição os identificava como servos de Cristo e evidenciava a atividade do Senhor Jesus através deles. Sem a Escritura, a oração vira uma superstição grosseira. Apesar da pressão que os discípulos sofriam, eles procuravam ter uma compreensão bíblica do problema que estavam enfrentando, a fim de orar sabiamente. Não importa o problema que enfrentemos, antes de erguermos súplicas a Deus, precisamos nos inteirar do que a Escritura diz sobre aquele assunto, para que peçamos com sabedoria. Todos apreciamos as palavras de Jesus que nos diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Em João 14, versos 13 e 14. Contudo, devemos entender essas palavras registradas por João à luz do que o mesmo evangelista afirmou mais tarde em sua primeira epístola. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em 1 de João 5,14. A vontade de Deus nos está revelada em sua palavra. Nosso texto mostra claramente que esta era a compreensão dos primeiros cristãos, e deve ser a nossa. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.